Olá, gente. Se vocês não estiverem sentados, eu já me sentei, né? Para passar essas informações para vocês. Sentem-se e fiquem ouvindo e vejam como a Europa está indo para o abismo. Se o objetivo dos Estados Unidos é destruir a economia russa através de sanções e isolamento, porque a Europa está em queda econômica livre. Porque isso acontece. O espetáculo de tirar o fôlego da União Europeia cometendo harakiri em câmara lenta é algo para as idades. Como um remake barato de Kurosawa, o filme é na verdade sobre a destruição da União Europeia pelos Estados Unidos, incluindo o desvio de algumas das principais exportações de mercadorias russas para os Estados Unidos a custas dos europeus. Ajuda a colocar estrategicamente uma atriz de quinta coluna, nesse caso, o espantosamente incompetente chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com seu anúncio vociferante de um novo pacote devastador de sanções. Os navios russos não serão mais permitidos nos portos da União Europeia. As empresas de transporte rodoviário da Rússia e Bielorrússia não serão mais permitidos na União Europeia. Não haverá mais importações de carvão, mais de 4,4 bilhões de euros por ano. Na prática, isto significa que Washington está cortando seus clientes chaves ocidentais mais ricos. A Rússia, naturalmente, é muito poderosa para desafiar diretamente militarmente. E os Estados Unidos precisam desesperadamente de algumas de suas exportações mais importantes, especialmente de minerais. Portanto, os americanos pressionaram a União Europeia a impor sanções cada vez mais severas que irão desesperadamente colapsar suas economias e permitir que os Estados Unidos monopolizam tudo. As consequências econômicas catastróficas que os europeus sentirão em sua vida diária, inflação que corrói os salários e a economia, contas de energia para o próximo inverno que levarão a uma surra, produtos desaparecendo dos supermercados, reservas de férias quase congeladas, o francês Emmanuel Macron, que pode ter uma surpresa eleitoral desagradável, até anunciou celos de alimentação como na Segunda Guerra Mundial são possíveis. A esse ponto nós já chegamos, gente. A Alemanha enfrenta o espectro recorde de hiperinflação de Weimar. O presidente da BlackRock, Rob Kapito, disse no Texas pela primeira vez: essa geração entrará em uma loja e não conseguirá obter o que quiser. Os agricultores africanos não podem se dar ao luxo de comprar fertilizantes nesse ano, reduzindo a produção agrícola em uma quantidade que poderia alimentar 100 milhões de pessoas. Zoltan Pozsar, antigo guru do FED de Nova York e do Tesouro dos Estados Unidos e atual grande vice do Credit Suisse, está em um row, apontando que as reservas de commodities, e aqui a Rússia incomparável, serão uma característica-chave do que ele chama de Bretton Woods 4. Embora o que está sendo planejado pela Rússia, China, Irã e a União Econômica Euroasiática seja um pós-Bretton Woods. Pozsar observa que historicamente as guerras são ganhas por quem tem mais alimentos e energia no passado, para alimentar cavalos e soldados, hoje para alimentar soldados e tanques de combustível e aviões de combate. A China, além disso, acumulou grandes estoques de praticamente tudo.
Posar observa que nosso atual sistema Bretton Woods 3 tem impulso deflacionário. Globalização, comércio aberto, cadeias de abastecimento, just in time. Enquanto que Bretton Woods 3, quer dizer 2 e 3, proporcionará impulso inflacionário, desglobalização, autarquia, assambacamento de commodities das cadeias de abastecimento e gastos militares adicionais para proteger o que restará do comércio marítimo. As implicações são, é claro, esmagadoras. Ominosamente, sugere-se que esse estado de coisas pode até mesmo levar à Terceira Guerra Mundial. A mesma redonda russa Valdai Clube teve uma importante discussão especializada sobre o que nós, no The Cradle, definimos uma rubble gas, a verdadeira mudança do jogo geoeconômico no coração da era pós-petrodólar. Alexander Losev, membro do Conselho Russo de Política Externa e de Defesa, expôs os contornos do grande quadro. Mas coube a Alexei Grovmov, diretor sênior de energia do Instituto de Energia e Finanças, apresentar os detalhes cruciais. Até agora, a Rússia tem vendido atualmente 155 bilhões de metros cúbicos de gás para a Europa. A União Europeia promete retórica para se livrar disso até 2027 e reduzir os suprimentos em 100 bilhões de metros cúbicos até o final de 2022. Gromov perguntou sobre o como e observou: todo especialista não tem resposta para isso. A maior parte do gás natural da Rússia é transportada através de gasodutos. Isso não pode ser simplesmente substituído por gás natural liquefeito, o chamado GNL. A resposta artigo difícil. A resposta europeia ridícula é: comece a economizar. Ou seja, prepare-se para estar pior e baixe a temperatura nos lares. Gromov observou que na Rússia 22 a 25 graus no inverno é a norma. A Europa promove 16 graus como saudável e usando saltadores à noite. A União Europeia não poderá obter o gás que necessita da Noruega e da Argélia, que prefere o consumo interno. Na melhor das hipóteses, o Azerbaijão poderia fornecer 10 bilhões de metros cúbicos por ano, mas isso levará 2 a 3 anos. Gromov enfatizou que não há excedente no mercado de GNL dos Estados Unidos e do Catar hoje, e que os preços são sempre mais altos para os clientes asiáticos. O resultado final é que a Europa não será capaz de reduzir significativamente suas compras da Rússia até o final de 2022. Você poderia economizar no mínimo 50 bilhões de metros cúbicos. E os preços do mercado à vista serão mais altos, pelo menos $1.300 por metro cúbico. Um desenvolvimento importante é que a Rússia já mudou as cadeias de abastecimento logístico para a Ásia. Isso também se aplica ao gás e ao petróleo. Você pode impor sanções quando há excedente no mercado. Agora, há uma escassez de pelo menos 1,5 milhões de barris de petróleo por dia. Enviaremos nossos suprimentos para a Ásia, com desconto. A Ásia já está pagando um prêmio de $3 a $5 por barril de petróleo. Em conexão com as entregas de petróleo, Gromov também comentou sobre a importante questão do seguro. Os prêmios de seguro são mais altos. Antes da Ucrânia, tudo era baseado no sistema Free on Board.
Agora, os compradores dizem: não queremos correr o risco de trazer sua carga para nossos portos. Assim, eles aplicam o sistema de custos, seguro e frete, onde o vendedor tem que segurar e transportar a carga. Isso, é claro, afeta as receitas. É tudo isso que a nossa política diz para nós. Não confere, né? Uma questão absolutamente crucial para a Rússia é como ela faz a transição para a China, como seu principal cliente de gás. Em jogo está o Power of Siberia 2, um novo gasoduto de 2.600 km, originário dos campos de gás russos Bovanenkovo e Karazaev em Yamal, no nordeste da Sibéria, que não alcançará a capacidade total até 2024. E primeiro tem que ser construído o gasoduto de conexão através da Mongólia. Precisamos de 3 anos para construir esse gasoduto, para que tudo esteja pronto apenas por volta de 2025. Quanto ao gasoduto Yamal, a maior parte do gás vai para a Ásia. Se os europeus pararem de comprar, podemos desviar. E depois, ao projeto Artigo LNG 2, que é ainda maior que Yamal. A primeira fase deve estar pronta em breve. Esta está 80% pronta. Então, 80% disso estão prontos. Um problema adicional poderia ser o russo unfriendlies na Ásia, Japão e Coreia do Sul. A infraestrutura de GNL produzida na Rússia ainda depende da tecnologia estrangeira. Isso leva Gromov a concluir que o modelo de economia baseada na mobilização não é tão bom. Mas é com isso que a Rússia tem que lidar, pelo menos a curto e médio prazo. No lado positivo, o novo paradigma permitirá mais cooperação dentro dos países BRICS. As economias emergentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se reúnem anualmente desde 2009. A expansão do corredor internacional de transporte norte-sul e mais interação e integração com Paquistão, Índia, Afeganistão e Irã. Quanto ao Irã e à Rússia, já estão planejando acordos de permuta no Mar Cáspio, pois o Irã produz mais do que precisa e quer expandir a cooperação com a Rússia como parte de sua parceria estratégica reforçada. O especialista chinês em energia, Fu Shenyu, explicou sucintamente por que a ambição da União Europeia de substituir o gás russo pelo GNL americano é um sonho de tubulação. Essencialmente, o abastecimento dos Estados Unidos é muito limitado e muito caro. Fu Shenxiu mostrou como um processo longo e complicado depende de 4 contratos entre o desenvolvedor de gás e a empresa de GNL, entre a empresa de GNL e a empresa compradora, entre o comprador de GNL e a empresa de frete, que constrói os navios, e entre o comprador e o usuário final. Cada contrato, enfatizou ele, leva muito tempo para ser assinado. Sem todos esses contratos assinados, nenhuma das partes investirá, seja em infraestrutura ou no desenvolvimento de campos de gás. Portanto, a entrega real do GNL americano na Europa exige que todos esses recursos interligados estejam disponíveis e funcionando como um relógio. O verídico de Fu Shenyu é claro. A obsessão da União Europeia em se livrar do gás russo terá um impacto no crescimento econômico global e em uma recessão. Eles estão colocando pressão sobre seu próprio povo e sobre o mundo. No setor de energia, todos nós seremos prejudicados. Foi bastante revelador contrastar
a próxima turbulência geoeconômica, a obsessão da União Europeia em contornar o gás russo e o início do ruble gás, com as verdadeiras razões para a Operação Z na Ucrânia, que foram completamente obscuradas pela mídia e pelos analistas ocidentais. O antigo profissional americano do Deep State, agora aposentado e intimamente familiarizado com o funcionamento interno do antigo OSS, o precursor do CIA, até a necom-mania de hoje, forneceu algumas ideias sóbrias. Toda a questão da Ucrânia é sobre mísseis hipersônicos que podem chegar a Moscou em menos de 4 minutos. Os Estados Unidos os querem lá, na Polônia, Romênia, nos Estados Bálticos, Suécia e Finlândia. Essa é uma violência direta dos acordos de 1991 que a OTAN não irá expandir para a Europa Oriental. Os Estados Unidos não têm mísseis hipersônicos agora, mas os terão dentro de 1 ou 2 anos. Esta é uma ameaça essencial para a Rússia. É por isso que tiveram que invadir a Ucrânia para evitar isso. Em seguida, será a vez da Polônia e da Romênia, onde foram construídos lançadores na Romênia e estão sendo construídos na Polônia. De uma perspectiva geopolítica completamente diferente, é muito revelador que sua análise coincida com as considerações geoeconômicas de Zoltán Pozsár. Os Estados Unidos e a OTAN são completamente belicosos. Isso representa um perigo real para a Rússia. A ideia de que a guerra nuclear é impensável é um mito. Se você olhar para as bombas de incêndio em Tóquio, em comparação com Hiroshima e Nagasaki, mais pessoas partiram em Tóquio do que em Hiroshima e Nagasaki. Essas cidades foram reconstruídas. A radiação desaparece e a vida pode recomeçar. A diferença entre as bombas de fogo e bombas nucleares é apenas a eficiência. As provocações da OTAN são tão extremas que a Rússia teve que colocar seus mísseis nucleares em alerta. Esse é um assunto muito sério, mas os Estados Unidos os ignoram. Gente, para mim foi um artigo muito difícil, né? Vocês sabem que o meu português não é o melhor, né? Mas mesmo assim eu achei assim tão importante de passar para vocês. Eu peço desculpas por certos momentos que eu tive dificuldades, mas isso acontece quando a gente tenta se expressar em outro idioma. Mão no coração, gente. Até no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até agora.